Ebenezer, que nos deu a alegria da abertura do nosso congresso e agora também vai fazer a fechadura. Estejamos aqui bem trancados, não é? Com o que Deus tem para o nosso coração nesta manhã. Se você cair, caia de joelhos na presença de Deus. Quero agradecer a direção deste congresso, na pessoa do pastor Marcos, a comunhão, aos irmãos pela camaradagem, pelo carinho, pela comunhão nesses dias. Agradecer a Deus pelos pregadores, todos eles comprometidos com a palavra e sempre estimulando nossos corações, cada um com seu estilo, cada um dentro do seu tema, a estarmos mais perto de Deus. E que seja assim, que estejamos mais perto do Senhor. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia, o segundo livro das Crônicas, para o capítulo 7, a partir do verso 11. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu fechar os olhos, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Vamos juntos? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus eterno, por esta palavra. Obrigado, Deus santo, porque o teu Espírito tem nos conduzido a toda a verdade nesses dias. O Senhor tem descortinado as nossas mentes para enxergar e enxergar mais longe. Queremos clamar que mais uma vez o Senhor tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Assentem-se, por favor. Pense neste congresso. Pense na segunda-feira. Pense no culto da noite, a palavra que foi pregada. Lembram-se da terça pela manhã. Lembre-se dos rostos dos missionários ao longo da semana. Eles passaram por aqui, eles trouxeram testemunhos, eles manifestaram necessidades, eles nos desafiaram a fazer ainda mais em prol da expansão do reino de Deus no Brasil e no mundo. Lembre-se dos pregadores, lembre-se de seus temas, os textos, certos termos que eles usaram, as ilustrações. Você se lembra de certas frases que foram ditas, lembra de coisas que impactaram seu coração, que te identificaram com a palavra que foi dita. Você pode se lembra dos momentos emocionantes, tocantes, lembra das conversas nos corredores, lembra da repercussão acerca do que se ouviu nas mensagens, o que se viu nos cultos. Você pode lembrar, isso passa na sua mente, está no seu coração. Lembre-se de tudo isso. E ao final de tudo isso há um E. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu.
perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Amém. Essa é a palavra do Deus que não mente. Essa é a palavra do dono do universo. Amém. Assentado no trono do universo, diante do seu povo, para proferir-lhes uma promessa, para fazer-lhes uma promessa segura. O Deus que não brinca de prometer, o Deus que não é homem para mentir, o Deus que nestes dias tem falado aos nossos corações e que faz uma promessa, mas espera uma contrapartida. Há um sim, há uma condicionalidade nessa promessa, e o povo de Deus precisa estar atento a isso, porque o quanto está no Senhor, Ele está pronto para fazer aquilo que prometeu. Mas naquilo que depende de nós, é preciso que tomemos atitudes, é preciso que assumamos posturas, é preciso que nós decidamos, e não só decisões teóricas, não só decisões de momento, mas decisões que vão para além das fronteiras dos hotéis aonde nós estamos hospedados, que vão para além das palavras, que ganhe corpo, que ganhe forma, que vire atitudes, que gere frutos, que possam fazer diferença e que gerem um impacto positivo para a glória de Deus, para a edificação dos crentes e para a salvação de vidas no nosso amado Brasil e ao redor do mundo. Amém. Vamos pensar nessa promessa de Deus para nós? Em primeiro lugar, pensemos sobre essa promessa como sendo uma promessa exclusiva. Deus diz em si: o meu povo. Essa não é uma promessa para a humanidade, mas para uma parcela da humanidade. Essa não é uma promessa para aqueles que não conhecem a Deus. Essa é uma promessa dita tão somente para o povo de Deus, o Deus que vela pela sua palavra para a cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. O Deus que olha para o seu povo e que manifesta esta promessa a nós, neste congresso, a nós que temos ouvido e visto tudo o que ouvimos e vimos. Essa é uma promessa para mim, essa é uma palavra para você. Eu sei que diante de todas as bênçãos que temos colhido aqui, muitos de vocês pensaram: como seria bom se fulano tivesse vindo. Eu sei que você lembrou de familiares, de amigos, de irmãos em Cristo, e você gostaria de ter ao seu lado aí na cadeira, ouvindo, se deliciando, testemunhando, experimentando essas bênçãos espirituais. Mas, meus queridos, tenha certeza de que se Deus os quisesse aqui, Deus os teria trazido. Eu sei que a gente aqui que teve muita dificuldade para chegar, recursos poucos, dificuldades, enfermidades em casa, às vezes familiares descrentes. Você viu uma série de empecilhos, de muralhas que se levantaram para você chegar, mas todas essas muralhas e empecilhos caíram em nome de Jesus, porque a vontade de Deus era falar a você, revelar-se a você, dizer algo a você. Eu olho para esse auditório bonito e eu vejo um auditório bonito. Deus olha para esse auditório bonito e vê você, enxerga você, desejou você aqui, quis você aqui, revelou-se a você aqui. Esse Deus veio falar a você neste congresso, por isso essa promessa é para você. Amém. É uma promessa exclusiva. E se o meu povo, é uma promessa exclusiva. E se vocês, não é e se os vizinhos de vocês, não é e se os amigos de vocês, não é se os parentes de vocês, não é, é se vocês.
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, converter-se de seus maus caminhos. É uma promessa exclusiva. Em segundo lugar, essa promessa é uma promessa distintiva. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, isso nos distingue. Nós temos a marca de Deus. Nós temos o nome de Deus. Nós temos a identidade de Deus. Nós somos povo de Deus. E o povo de Deus só precisa se preocupar em ser povo de Deus. Só isso. Nada além, nada aquém, nada mais, nada menos que povo de Deus. Irmãos, as nossas preocupações secundárias não farão a menor diferença se esta preocupação primária não tomar conta do coração, da alma, da vida, do dia a dia, dos recursos, da agenda, de nós como um todo. Nós temos uma identidade. Nós nos chamamos pelo nome precioso, santo, poderoso, inigualável do Senhor. Amém. E essa preocupação em ser apenas e tão somente povo de Deus se traduz em atitudes dignas que agradem o nome do Senhor. Se traduz em zelo pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Nós somos responsáveis por tudo que ouvimos aqui, por tudo que vimos aqui. Nós temos que voltar para as nossas igrejas e nos tornarmos acendedores de almas. Amém. Temos que voltar para as nossas igrejas e falarmos aos nossos irmãos do que vimos, do que ouvimos, do que experimentamos, do que Deus nos falou, a maneira como atuou, como se revelou, o que aprendemos, as decisões que tomamos e as novas posturas que temos depois disso. É uma promessa distintiva ao povo que se chama pelo nome do Senhor. Você sabe que houve momentos na história de Israel em que frequentemente Israel esqueceu-se de que era um povo distinto, que era um povo diferente das demais nações. E muitas vezes nós podemos nos esquecer também de que somos um povo distinto, diferente, diferenciado em relação às demais nações. Houve épocas na vida de Israel em que ele esqueceu-se desta identidade e criou problemas sérios para si mesmo, fora da vontade de Deus. Ele não se lembra daquele episódio em que Israel faz da Arca da Aliança um amuleto, um patuá, um símbolo de sorte, de superstição. Os dias eram os dias de Eli, uns dias em que Israel havia abandonado a Deus, virado as costas para Deus, abraçado a idolatria, levantado em Israel postes ídolos. E o pior, que a classe religiosa, aqueles que tinham o objetivo de falar em nome de Deus ao povo, de serem consciência do povo, também estavam corrompidos. Os filhos de Eli eram chamados de filhos de Belial. Os filhos de Eli se deitavam com prostitutas à porta do templo, zombavam das ofertas que eram trazidas ao Senhor, eram desonestos na administração destes recursos, dessas ofertas. Isso está descrito em 1 Samuel 2, versos de 12 a 17. Então veio a opressão de Deus sobre o povo.
Então Deus visita o povo com juízo. Em 1 Samuel capítulo 4, a palavra de Deus diz que os filisteus estavam acampados em Afeque para guerrear contra a nação de Israel, o povo de Deus, o povo que se chamava pelo nome do Senhor. E os filisteus guerrearam, e naquele dia 4.000 do exército de Israel foram mortos. O povo voltou para Israel derrotado, humilhado, afligido, abalado. Eles não entendiam o que havia acontecido. Até que eles têm a ideia: vamos levar a arca da aliança para o campo de batalha. Meus amados, a arca da aliança não podia ser tirada do tabernáculo. A arca da aliança precisava permanecer no tabernáculo. E no entanto, fora da vontade de Deus, eles começaram a tomar decisões contrárias a Deus. E eles levam a arca para o campo de batalha. O povo vai feliz, vai festejando. O exército fica alegre ao ver a chegada da arca da aliança no meio deles. Os filisteus em seu acampamento ouvem as músicas, ouvem o júbilo. Chega a eles a notícia de que a arca do Senhor estava no meio do exército de Israel, e eles tremem de medo. Eles pensam: Deus está no meio do povo dele. Nós vamos perder essa batalha fácil. Mas os filisteus recobraram ânimo e foram àquela batalha, e naquela luta 30.000 de Israel foram mortos. Exército dizimado, humilhado. E mais um agravante: a arca do Senhor é levada como despojo de guerra. A arca estava no meio do povo de Deus, mas Deus não estava no meio do povo de Deus. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que Deus nos livre disso. A presença que importa, a presença que faz diferença, a presença que abençoa, a presença que nos fortalece, a presença que nos faz enxergar mais longe, a presença que nos une, a presença que nos enche de temor e tremor, a presença que nos faz olhar e dizer: somos diferentes, somos um povo diferenciado, temos um nome, a marca, o sangue de Jesus. É a presença de Deus no nosso meio. De Deus no nosso meio, a sua palavra no nosso meio, e nós não seremos diferentes de qualquer outro povo na face dessa terra. Mas Deus trouxe a arca da aliança de volta a Israel. 1 Samuel capítulo 6. O povo se esqueceu que só tinha de se preocupar em si. Povo de Deus. Nossas igrejas só precisam se preocupar em ser igrejas de Jesus. Amém. Identificadas com Jesus. Amém. Com os olhos em Jesus e em sua palavra. Nós não temos que nos preocupar se os outros estão crescendo mais. Nós não precisamos nos preocupar se porventura algum tipo de nova ideia aconteceu e fez aqui, ali, acolá uma explosão. Essas igrejas se tornaram grandiosas numericamente. A nossa preocupação tem que ser em agradar o Senhor Jesus, que é o dono da igreja. O povo de Deus só precisa se preocupar em ser povo de Deus. Amém. Terceiro lugar, essa promessa é uma promessa também reflexiva. Ou seja, essa promessa nos remete à reflexão. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, isso é reflexão. Isso é conscientização. 20 anos se passaram.
Agora não é mais Eli, o sumo sacerdote, agora é Samuel. E o povo vai a Samuel. E o que Samuel diz a eles, capítulo 7, versos 2 a 6, é que eles precisam se arrepender dos seus pecados. Eles precisam de conversão. Eles precisam jogar fora os ídolos. Eles precisam abandonar a devoção aos deuses falsos. Precisam voltar o seu coração para Deus, arrepender-se diante de Deus, confessar o seu pecado diante de Deus, abandonar o seu pecado. E a Bíblia diz que eles jejuam ao Senhor, eles oram ao Senhor, eles confessam seus pecados ao Senhor. E o povo de Deus vai para o campo de batalha. Eles vão para Mispá. E eles encontram os filisteus nesse campo de batalha. Eu imagino os filisteus pensando: vão tomar outra sua. Mispá era a mesma, os filisteus eram os mesmos, mas Israel era diferente. Amém. Israel havia se convertido ao Senhor. Israel havia acertado as contas com Deus. Israel havia assumido uma outra postura, depois de ouvirem a palavra de Deus através de Samuel, refletirem sobre aquilo e tomarem atitudes que agradavam a Deus. E sem ídolos, sem orgulho, sem presunção, sem autoconfiança, esse povo diferente foi para a batalha e venceu pelo poder de Deus. Amém. O povo de Deus só precisa se preocupar em ser povo de Deus. Amém. Como é que você espera enfrentar a vida depois que sair daqui? Porque vai voltar tudo ao que era antes. Os mesmos problemas, os mesmos ambientes, as mesmas pessoas, as mesmas dificuldades, eles estão lá. Eu conversava com algumas senhoras hoje lá durante o café. E aí, tá com saudade de lavar louça? Tá com saudade de fazer comida? Não, tá difícil. Pois quando a senhora chegar em casa, minha irmã vai ter uma pilha de prata te esperando no quarto. As coisas lá estarão do mesmo jeito que nós deixamos. Mas nós estaremos diferentes. E alguém já disse que quando a gente muda, a vida muda. A gente olha os problemas diferentes, as pessoas diferentes, o ambiente que vivemos fica diferente. E a gente mudou. E nós mudamos. Se você quer que as coisas sejam diferentes, como crente, como marido, como esposa, como filhos, como pastores, obreiros, diáconos, os cargos que temos ou não, os ministérios que desenvolvemos em nossa igreja, se queremos que sejam diferentes, temos que ser diferentes. Amém. Por isso é que eu disse que Deus quer falar hoje ao seu povo. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua vida. Se a gente não for diferente, os filisteus modernos irão nos derrotar. Ou precisa alinhar os seus pensamentos, precisa fortalecer as suas convicções, precisa entender os limites, até onde a gente pode ir, até onde a gente pode trabalhar, até onde a gente pode ser diferente. Isso, fala. Peraí, eu ainda não. Nós precisamos disso. Porque, irmãos, Deus quer perdoar pecados. Amém. Deus quer sarar a nossa terra. Eu não sei qual é a terra. Eu não sei qual é a sua terra. Eu não sei que terra está doente e precisa ser sarada. O que eu sei é que esse Deus, que temos o nome, de quem temos a identidade,
por quem somos chamados, esse Deus tem poder para curar essa terra. Amém. Sabe que tem gente que diz assim: Deus é brasileiro e o Papa é argentino. O Papa é argentino, mas Deus não é brasileiro. Nosso Deus não é Deus do jeitinho brasileiro. Nosso Deus não dá uma de esperto, de burlar as leis, de pagar uma propina por baixo da mesa. Nosso Deus não usa de subterfúgios para alcançar os seus objetivos. Não, nosso Deus não é brasileiro. Tem gente que diz assim: o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil pertence a Deus. Só se esse Deus for Satanás. O Brasil da corrupção. O Brasil das denúncias de ladroagem. O Brasil da idolatria. O Brasil da safadeza, do sensualismo ou da sensualidade. Que Brasil? O Brasil da ideologia de gênero. E por favor, irmãos, nós como batistas bíblicos não cremos na ideologia de gênero e nem na ideologia de Gênesis. Você sabe o que é ideologia? É um conjunto de ideias. A palavra de Deus não é um conjunto de ideias. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é espada. Nós cremos na palavra de Deus e não em uma ideologia, seja ela de que forma, de que modo, de que espécie for. Não, o Brasil não é do Senhor Jesus. Mas no Brasil vive um povo que é do Senhor Jesus. A palavra de Deus não é e se o Brasil, a palavra de Deus é e se o meu povo. Amém. Há um povo de Deus nessa nação. Em nossa igreja, cada culto, pastor Josué pede: vamos orar pela nossa nação. E nós temos orado, e é dever nosso orar pela nossa nação, pelos nossos governantes. É nosso dever como crentes em Cristo Jesus. Mas, irmãos, eu tenho de modo especial orado pelo povo de Deus que vive no Brasil. Que seja um povo que agrade ao Senhor. Amém. Porque esse país não vai melhorar, mas ele pode experimentar tempos de refrigério, se o povo de Deus for apenas e tão somente povo de Deus. Amém. Vidas vão ser alcançadas, transformadas, salvas pelo poder de Deus, se o povo de Deus for apenas e tão somente povo de Deus. Não adianta falar mal da Globo. Eu tenho um controle remoto na sua mão. Mude de canal em nome de Jesus. Não adianta você sair desse congresso avivado e a novela global jogar água sobre essa chama. Você muda a sua postura, muda a sua atitude. Deus quer sarar a terra de muitos corações, se o povo de Deus for preocupado apenas em ser povo de Deus. Amém. Você sabe que houve uma estatística dizendo que os evangélicos cresceram 61% do Brasil nos últimos 10 anos. Então a coisa tinha que ter melhorado. No Brasil piorou. Porque são só evangélicos. E Deus não trata com evangélico. Aliás, eu posso dizer que Deus tem bronca de evangélico. Deus trata com o seu povo. Deus quer saber do seu povo. Deus quer falar com o seu povo. E esse povo é muito bem definido na eterna palavra. Então é mais do que ser evangélico. É ter um compromisso com o evangelho. Se o meu povo é com você e comigo.
A gente podia falar esse versículo agora encerrando em primeira pessoa. Se eu, que se chamo pelo nome de Deus, me humilhar, orar, buscar a face de Deus, me converter dos meus maus caminhos, então Deus ouvirá do céu, perdoará os meus pecados e sarará a minha terra. Assuma-se hoje, povo batista bíblico, mais do que nunca, renove hoje a sua convicção de que você é povo de Deus. Que esse povo de Deus saia daqui para ser aquilo para o qual Cristo nos salvou, para ser para a glória do seu nome e para a salvação de vidas e carência de Jesus. Por isso agora você podia curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Você podia falar com Deus. Você podia orar. Mas eu sei que tem gente aqui que quer orar, mas que também precisa de oração. Deus sabe nesses dias o que Deus falou a você e que decisões você tomou. Eu quero lhe dizer que só há duas maneiras de você sair desse congresso. Uma é melhor e a outra é pior do que você. Por isso, não peça a Deus para sair daqui diferente. Você pode sair pior. Peça a Deus para você sair daqui melhor. Você precisa de oração? Sai do seu lugar em nome de Jesus. Fica aqui. Fica aqui na parte de baixo. Nós temos espaço para você. Eu já estou aqui no altar de Deus. Você precisa. São decisões que você tomou. Há coisas que Deus falou com você. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Pode ocupar os espaços aqui embaixo, dos lados, em nome de Jesus. Há lugar para todo mundo no altar de Deus. Todo mundo. Os que não vêm, fiquem em oração. E se Deus tem falado com você nesses dias, sai do seu lugar em nome de Jesus. Porque Deus está interessado em algo para a tua vida. Sai do seu lugar. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Há lugar para você. Aqui atrás da mesa, perto do pastor Zanilo, há lugar para você. Mais do lado de lá, há lugar. Não fique no corredor, não. Saia, em nome de Jesus. Libere espaço para que outros cheguem. Eu tenho tomado decisões. Deus tem falado comigo. Eu estou em oração. E eu preciso de oração. Pastor também precisa de oração. Missionário também precisa de oração. Gente que é povo de Deus, que se preocupa em ser apenas e tão somente o povo de Deus, precisa de oração. Sai do seu lugar em nome de Jesus. E junte-se a nós no altar do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, a nossa gratidão, Deus Santo, por esse congresso, pela Tua palavra aberta, lida, explanada, com fidelidade, com ousadia e de maneira graciosa, abençoando os nossos corações, tocando a nossa alma, transformando as nossas vidas. Ó Deus, queremos Te agradecer por isso e clamar, meu Pai, por este povo que se chama pelo Teu nome, de modo especial por estes que chegaram à frente, reconhecendo suas necessidades, suas mazelas, sua carência, reconhecendo, Pai, a necessidade de estar mais perto de Ti, reconhecendo, Deus Santo, que se não for o Senhor, nada valerá, reconhecendo que precisam da Tua graça sobre suas vidas. Meu Deus, que eles sejam visitados por Ti, fortalecidos por Ti, eles sejam usados por Ti, para a Tua glória, louvor, honra, e para que vidas cheguem
ao conhecimento de Jesus. Meu Deus, que saiamos daqui para sermos acendedores de almas nas nossas igrejas, contagiando os outros irmãos a comprometer-se mais com a tua obra, a investir mais em missões, Deus Santo, a enviar, orar e enviar aqueles a quem o Senhor chamou e vocacionou para a obra, enviá-los aos seminários, enviá-los posteriormente aos campos. Meu Deus, dá sabedoria à liderança deste grupo, dá sabedoria aos líderes regionais, nacionais, dá sabedoria aos líderes de cada igreja local. E meu Deus, que quando chegarmos a Recife, permitindo o Senhor, ó Deus, em 2020, que possamos olhar para trás nesses 2 anos e ver o quanto o teu povo realizou na força e no poder do Senhor. Nas igrejas, meu Deus, no Piauí, em Alagoas, em Sergipe, em outros estados, ao redor do mundo, meu Deus. Nós sabemos que a volta de Jesus é evidente, mas o nosso desejo é quando da volta gloriosa de nosso Senhor, que Ele nos encontre trabalhando. A glória do Senhor, eu peço, agradeço